Nada melhor que uma convivência agradável que pode transitar entre um momento sério, um momento descontraído, um momento profundo, um momento raso, um momento pesado e um momento leve. Todas essas nuances são essenciais para a gente perceber a riqueza de uma convivência com alguém que a gente gosta ou até mesmo com colegas, conhecidos, pessoas que nós interagimos de vez em quando, ou em locais específicos, como no ambiente de trabalho, na academia, futebol, no curso e etc. Mas eu acredito que existe uma coisa que pode chamar atenção, e eu quero falar sobre aquela insistência na piadinha, em um comportamento que está muito para além da descontração, que transforma tudo em uma piada e todos em plateia de um stand-up ou em alvos da piada. Essa pode ser uma característica de um amigo, de um parente, mas pode ser nossa própria característica mesmo. E hoje eu queria falar sobre a pessoa engraçadinha, sem muita pretensão, sem crítica, o ponto não é esse, de um jeito mais leve, e eu queria trazer para nossa conversa algumas contribuições que eu acho que vão ajudar a gente demais. Oi, eu sou Vinícius Siqueira, mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp. Aqui eu falo de análise do discurso e teoria social, mas hoje eu vou abrir uma exceção para ter um papo bem menos acadêmico, bem menos cabeça e mais de pensar sobre nós, sabe? Eu queria trazer um ponto que é relacionado à autorreflexão, para a gente olhar para o interior da gente e entender até que ponto ser reconhecido como a doidinha do rolê, como o engraçadão, talvez não seja exatamente uma coisa positiva pra gente. Ou melhor, como o humor pode ser uma maneira da gente esconder quem de fato a gente é. Ou pior, pra gente não ter o esforço de fato, se confrontar com coisas que às vezes nos incomodam, mas que fazem parte da nossa história de tal maneira que só dá pra ser alguém no mundo se a gente refletir sobre isso. Porque assim, uma vida vivida na base da piadinha tende a ser uma vida limitada. É uma vida que destrói inúmeras nuances do cotidiano com as outras pessoas e que empobrece as relações que a gente constrói ao nosso redor. Para iniciar a conversa, eu vou trazer um vídeo do psicólogo Pascoal. Bora ver! Porque ser engraçadinho demais pode ser sinal de falta de amor, de uma enorme carência e do medo do desamparo, porque essa é uma forma de se relacionar baseada na validação constante do outro. Meu irmão é inteligente, o outro é bonito. Qual vai ser o meu diferencial? Eu vou precisar ser engraçadinho, eu preciso que o outro me olhe de alguma forma. Para isso, eu posso fazer piada dos outros ou me colocar como bobo da corte. Afinal, o bobo da corte ele também recebe olhares, e assim aumenta com os olhares as chances de obter amor. Perceba que entre levar a vida com bom humor e leveza e fazer piadinha de tudo, existe uma distância gigante. Além de que este é também um modo de defesa. Eu não sei lidar com o desconforto, eu não sei o que fazer em momentos que precisam de seriedade, e aí eu acabo fazendo a piadinha de tudo. Seja a notícia mais bárbara que seja, você vai sempre ver pessoas nos comentários fazendo algum tipo de trocadilho, uma piadinha. Elas não conseguem ter uma certa inteligência emocional suficiente para lidar com aquilo que angustia e aí parte para a via da piada. Além de que, voltando ao desamparo, se eu não consigo prender os outros da minha volta de outras formas, eu preciso então mantê-las rindo, porque rindo, acredito eu, ingenuamente, que elas vão ainda continuar comigo. Ou seja, é um modo de defesa e um pedido de socorro. Por favor, olhem para mim. Por favor, criem algum vínculo, algum afeto comigo. Senão, eu vou ter que me confrontar comigo mesmo. E isso eu não consigo tolerar. A seriedade também, pelo seu lado, se for demais, tem toda uma série de coisas. Mas depois eu faço um outro vídeo para falar disso. Eu não acho que a gente precisa ser taxativo aqui, e nem que uma interpretação literal do vídeo do Pascoal, que eu acabei de mostrar, é a saída para compreender isso. Não dá para reduzir tudo o que foi dito por ele em, entre aspas, o engraçadinho quer chamar atenção. Porque chamar atenção é algo que todo mundo faz quando tá numa roda de conversa, quando você abre a boca para falar, você tá chamando atenção para que o outro escute o que você vai dizer, né? Para que ele escute o que você diz. Nada mais natural que numa relação saudável, você dê atenção e receba atenção. Você dê atenção e escute o que o outro vai
vai falar e que o outro lhe dê atenção e escute o que você vai dizer. E abrir a boca, literalmente, abrir a boca para falar é um chamado da atenção. O ponto é essa fixação em fazer a gracinha, o gracejo, que pede um tipo específico de retorno, que pede um tipo específico de validação, que é aquela validação que parece amor, que parece simpatia, que pode até ser amor e simpatia, mas que talvez poderia vir de outras maneiras. É uma fixação que impede que a vida adulta seja vivida como tal, por exemplo. Porque na vida adulta, falar sério não é sinônimo de ser sisudo, mas é sinônimo de ser minimamente maduro. Às vezes eu percebo que existe uma visão muito binária, em que ser engraçadão tá de um lado e ser sisudo tá do outro lado. E eu acho que essa é uma visão bem rasa e me preocupa que quem tem essa visão também não acabe enquadrando as pessoas, as outras pessoas, nessa mesma coisa binária e talvez acabe reforçando ainda mais um círculo social com gente que só está em um desses extremos, o extremo do amor e do ódio. O extremo da pessoa que parece comigo porque é engraçadona e da pessoa que eu odeio porque não parece comigo e supostamente é sisuda. Tudo se passa como se as pessoas fossem ou palhaçonas ou cara fechada, ou palhaçona ou terno e gravata, ou super risonha, risadinha, eufórica, ou roupa social na praia. O resultado disso é achar que a euforia é sinônimo de felicidade e o autocontrole é sinônimo de tristeza. Mas será que euforia ou piadinha é sinônimo de gente feliz e de bem com a vida? Bora ver um vídeo da psicóloga Gil Calduro e vamos continuar esse assunto. Hoje meu papo é com o pessoal engraçadinho, principalmente mulher, principalmente aquelas que usam a piada em qualquer situação. Do que ser engraçadinha te protege? Tomei essa ontem do meu terapeuta, quando eu tava sendo engraçadinha. Eu tava contando pra ele um episódio no qual eu fui engraçadinha e, né? Porque o que aconteceu? Vou explicar pra vocês, né? Porque exposição pouco é bobagem. Estava eu conversando com um rapaz, do qual, né, tenho muito interesse, e fui responder um stories, tentando demonstrar meu interesse, no que ele responde exatamente na mesma hora. O que pode ser um sinal de desinteresse ou desocupação, né? A gente escolhe interpretar, a gente interpreta como a gente quiser. Interesse ou desocupação? Ele estando online, eu tomei um cagaço que a única coisa que eu consegui responder pra ele foi: sai diabo, tava online. Uma pessoa por quem eu tenho interesse. Imagina se não tivesse. Aí, ontem, contando isso pro meu terapeuta, ele veio me dar essa pedrada no meio da minha cara, pergunta do que isso te, né, falando que eu ser engraçada me deixa segura. E eu me dei conta, e é por isso que eu estou falando com as engraçadinhas do site, que o humor... E, gente, eu posso estar chegando muito atrasada nisso, tá? Mas na minha experiência, eu não sentia que era isso que eu fazia. Eu sentia, não, eu sou engraçada, porque a vida inteira eu fiz piada e blá blá blá. E as pessoas, elas, enfim, né, riam de mim, e eu sempre fui dananã. Agora, me dar conta de que eu uso o humor pra evitar a rejeição, doeu. Eu vou dar esse pause no vídeo pra falar que tudo que ela tá dizendo, assim, sobre tudo que ela tá dizendo aqui, pra gente aproveitar ao máximo, a gente precisa abstrair um pouco e expandir um pouco. Ela puxou o gancho de um flerte, mas não é um vídeo sobre flerte mal sucedido. É um vídeo sobre como aquilo que a gente acha que é o centro da nossa personalidade, da nossa maneira de nos apresentar, pode, no fim, nos limitar a uma posição de defesa de algo que nem mesmo aconteceu, mas que, justamente por estarmos nessa posição de ser um engraçadinho ou engraçadinha, isso tende a acontecer. Sabe por quê? Porque ninguém precisa aguentar o engraçadinho ou uma engraçadinha. Porque não é porque esse é o seu limite que as outras pessoas precisam tolerar ou gostar. Eu cheguei a ver alguns comentários no vídeo dela, reduzindo o vídeo a uma decepção de não ser correspondida, sabe? No flerte e tal. E eu acho essa uma interpretação muito apressada. Porque não é sobre não corresponderem, mas é sobre a tragédia auto-infligida de, na necessidade de evitar a rejeição e receber afeto, através do humor, receber a rejeição e acabar evitando todos os outros afetos que poderiam surgir. Não é sobre o senso do humor do rapaz que ela tava flertando, do senso de humor dele ser ruim, do cara ser chato, mas é sobre a necessidade do outro precisar ter o mesmo senso de humor, o mesmo pique de humor, caso contrário não existe interação.
o que mostra um limite que é nosso e não do outro. É sobre o humor ser um núcleo falso da própria identidade e personalidade. É sobre o humor enquanto aquilo que preenche algo que nunca poderá ser preenchido com piada. Doendo até agora. Gente, desde ontem, eu tô assim, ó, faz nem 24 horas que isso aconteceu e eu já tive todos os estágios do luto. Porque eu me agarrava de uma forma a ser engraçada que eu achava que era, tipo, quem eu sou, explicar todo o meu funcionamento, era uma coisa super boa, era como as pessoas me reconheciam. Agora não existe mais nada, eu sou só um conceito, eu sou um feixe de luz. Porque no momento que eu sou engraçada e falo, sai diabo, tava online, eu não preciso expor e sustentar o meu desejo. Porque ao expor e sustentar o meu desejo pela pessoa, eu corro o risco de ser rejeitada. Corro o risco de ser rejeitada. E aí naquele momento, como eu não queria lidar com a rejeição, eu afastei a pessoa. Produzindo o quê? Produzindo o quê? Me responde, padre. Rejeição. Já diria Kelly Key, e quem lembrar e quem conhecer essa música, por favor, me sinaliza, que é ou não é pra chorar. Diz você, é ou não é pra chorar. Eu fui lá e tentando ser engraçada pra me proteger e não me colocar em risco de receber uma rejeição tão clara, eu vou lá e produzo a minha própria rejeição. Eu sou praticamente o coach do fracasso. Porque daí o que aconteceu? Obviamente, a pessoa deve ter ficado tipo assim, ó, amiga. E, né, as coisas deram, sei lá, ficou meio estranho o clima depois. Porque eu fui engraçadinha. Isso quer dizer que eu nunca mais posso ser engraçada? Não, eu ainda vou ser engraçada em alguns tempos, em alguns momentos, obviamente. Mas me dá conta de que eu não sustento o meu desejo, porque com outras pessoas que eu não tenho interesse, eu falo qualquer coisa. Eu falo, lindíssimo, tá lindo, mesmo que eu não ache lindo, só pra, tipo, ficar de tititi, ou responder coisa, ou mandar foto, ou não sei o quê. Aí as pessoas que eu tenho interesse, eu fico assim, ó. Ou falo, sai diabo, tava online. Por isso que eu quero reflexão pra você, engraçadinha, que está me assistindo e chegou até aqui, 3 minutos de vídeo. Do que você se protege sendo engraçadinha nos momentos que talvez não precisava ser engraçadinha. Porque tudo bem ser engraçadinha, eu vou continuar sendo engraçadinha. Mas tu entendeu? Tu entendeu o que tá por trás? O que tu tá tentando deixar de lado, evitar, não entrar em contato, tornar mais aceitável sendo engraçadinha? É isso, gente. Eu gostei que com uma frase, o meu terapeuta agora ele garantiu que eu fique mais uns 10 anos em terapia. Na verdade, não. Ou eu vou melhorar absurdamente, exponencialmente nos próximos, sei lá, 6 meses e ter uma mudança radical de vida me dando conta disso, ou é o resto da vida. Aí agora, quem morrer primeiro termina a terapia. E por último, mas não menos importante, eu gostaria de trazer uma visão que é relacionada, mas que faz parte de um tipo de socialização que eu acredito ser muito mais masculina, que é a piada depreciativa como forma de manter e fortalecer amizades. Assim, gente, todo mundo sabe que provocação amistosa é algo comum entre homens e mulheres, né? Apesar de eu entender que existe algo mais central nas amizades masculinas, ou mais natural, eu não sei, não saberia usar termo técnico aqui, que é normal e até gostoso entre amigos, mas com certeza entender o que é uma provocação amistosa e o que é ultrapassar o limite é algo que deixa muita gente confusa. Quem faz a piadinha como forma de ser alguém no mundo tende a ultrapassar o limite facilmente e facilmente gerar constrangimento, situações embaraçosas, ou seja, sendo maldoso ou não, gera uma forma de interpretação que não é nada incomum, que é a forma que eu vou mostrar agora. Sabe aquele seu amigo que não perde uma oportunidade de fazer uma piada depreciativa sobre você? Então, ele te detesta. E não vem com essa de intimidade não que não cola. Quando a gente tem intimidade com alguém, as piadas também são íntimas. Quando alguém externa um comentário desagradável sobre você na frente de outras pessoas, essa pessoa não tem outra intenção a não ser te inferiorizar e te constranger. Se livra desse peso. Gente, assim, só pra eu dar um pitaco aqui, eu não concordo com esse vídeo ele chega em pontos como intenção, te detesta, que eu acho que uma visão mais demorada pode ajudar a gente a compreender que existem muitos outros caminhos pra se compreender esse tipo de coisa, né? Você pode estar lidando com alguém que te detesta e você pode estar lidando com alguém que simplesmente não tem habilidades sociais, você pode estar lidando com alguém que tem questões. Nada disso significa que você é obrigado a aceitar de tudo. Evidentemente, nada disso significa isso. Nada significa que você é obrigado a lidar
com todo mundo a todo momento, a dar outra face, a ser o Paulo Freire no mundo, de ensinar as pessoas o jeito certo de viver a vida. Não significa isso. Mas é muito interessante a gente poder ter o nosso dia a dia entendendo que nem todo mundo tá sendo malvado porque fez algo que a gente não gostou. Por mais explícito que seja e por mais óbvio que seja. No entanto, ao mesmo tempo, eu acho que esse vídeo é muito legal porque ele traz pra gente essa interpretação possível do engraçadinho que, a depender do momento, da situação, vai ser interpretado como uma pessoa que, enfim, é odiável ou que odeia. Facilmente, a depender de como esse humor vai se manifestar, você vai ser percebido como chato maldoso. E, aliás, vale dizer que se a piada é uma forma de ser no mundo, nada retira de você ou de qualquer um em evitar certas pessoas que tenham essa forma de ser. Isso porque a sua autonomia vale mais do que qualquer simpatia forçada. Isso vale para todo mundo. Mas, novamente, pensando na autorreflexão, talvez valha mais a pena compreender até que ponto essa piada não é só um jeito meio desajustado de tentar se ajustar. Um jeito que parece ser ajustado, mas te limita de uma maneira pouco interessante e retira de você o que há de melhor, que é a tua potência. Obrigado.